Olá! Está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. A contação de histórias está presente em nossas vidas de diversas formas e pode nos acompanhar até mesmo desde antes de nascermos. Para conversar sobre esse amplo e apaixonante tema, vamos falar com a Leia Cassol, que é contadora de histórias e escritora de literatura infanto-juvenil. O Rio Grande do Sul é pioneiro na luta em defesa do meio ambiente. Em 27 de abril de 1971, foi fundada a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. A entidade completa 50 anos, ao mesmo tempo em que a crise climática se intensifica. Para falar sobre o tema, recebemos o presidente da AGAPAN, Dr. Francisco Milanês. Antes de começar o programa, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! O assunto hoje é histórias do universo infanto-juvenil. E eu quero desejar aqui boa tarde para o Vicente, que está chegando. Boa tarde, Vicente. Hoje temos uma presença ilustre aí no nosso programa, né? Uma grande escritora aí dessa área, né? Infanto-juvenil, com literalmente muitas histórias para contar, que é a Leia Cassol, escritora. Ela não é gaúcha, mas é praticamente já foi adotada aqui por nós, vamos dizer assim, né? A querida Leia Cassol, vou trazer ela aqui para a tela já, sem mais delongas. Muito boa tarde, Leia, tudo bem? Tudo bem? Eu sou uma paranuxa, uma paranaense com coração de gaúcha. Quantos anos já está? Aqui, no Rio Grande do Sul? 30 anos. Eu vim para cá com 16 anos. Então, faz as contas aí, eu tenho 46, as crianças ficam assim, somando para ver quantos anos eu tenho, eles não querem perguntar, eu digo, não, na verdade eu tenho 47, né, eu vou fazer 48 no final do ano, mas faz 30 anos que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, e sou radicada aqui, tem meus filhos que nasceram aqui, né, e eu digo filhos livros e filhos gente, né, porque eu tenho de todos os tipos, assim, tem filhos gatos, né, e aí é todo mundo gaúcho, os gatos, os livros e os filhos de verdade, todo mundo gaúcho. Prazer, Cristian, estar contigo, Lac, muito obrigada. Prazer todo nosso. Uma boa tarde, audiência, e o prazerzão estar aqui falando sobre o universo da literatura infantil, que tanto eu gosto. Eu até peço desculpas, Leia, que a gente tem um certo delay aí, às vezes, quando a gente faz o programa, né, e se querer eu posso estar te cortando em alguma fala, tá, mas é por causa não, tudo bem. É a internet, né. Leia, tu tens 76 livros publicados, né, Esses 76 livros são todos infanto-juvenis ou tem outras temáticas também? Todos eles são destinados ao público infanto-juvenil, né, porque eu trabalho, as histórias que eu escrevo geralmente vão até 13 anos, né, até o 8º, 9º ano, com uma coleção Beto e Fê. Se bem que eu digo que literatura infantil é aquela que agrada adultos e também as crianças, porque é mais difícil, né, agradar as crianças do que os adultos. A gente, depois que cresce e vai ficando assim mais experiente, a gente pega um livro de história infantil e diz, eu lia isso quando era criança, e aí vem tudo assim, né, e aí tu vai ler pro teu filho, nem sempre ele quer aquela dali, então não é toda a história que agrada a criança, né? Sim. Então, dentre esses 76 livros que eu tenho publicados, tem alguns que são bem lúdicos, assim, que trazem mais a questão de brincadeira mesmo, né, de parlendas, eu tenho de vários temas, mas eu trabalho muito com educação patrimonial, né, principalmente Rio Grande do Sul, e eu acho que eu devo ter, assim, mais ou menos uns 25 que trabalha com essa temática, assim, né, tem desde cenário gaúcho, quanto alguns livros que falam realmente das tradições do Rio Grande do Sul, né? De danças, de lendas, enfim, de outros, desses temas mais específicos, assim. Bacana. Então, e me diz uma coisa, tu falaste que escreve para crianças, jovens, né, até 13 anos, mas a partir de que idade já daria para começar a se inserir? Considerando que tem muita criança, eu sou um exemplo disso, né, quero que meu filho seja assim também, eu tenho um filho. A minha mãe lia para mim historinhas
desde que eu me entendo por gente. Então, eu não sei exatamente como é que ela começou a ler, mas eu tenho, assim, na minha lembrança, sei lá, uns 4 anos de idade, talvez antes, historinhas que ela contava para mim. Tinha livrinhos, contava. Os teus livros são a partir de que idade? Os meus são desde bebê, ó. Desde bebê. Livro de Ótimo. banho. Né? Eu tenho 2 livros de banho. Na verdade, ele é um livro que ele tem físico, né, papel, e as crianças gostam muito, deste daqui e do outro, que é o Chá das Maravilhas, que o físico Qual é o nome esse daqui dele? atrás. Ó. Esse é Meu Chapéu. Mostra mais na tela, assim, para a gente enxergar. Isso, agora sim. Da musiquinha aquela, o meu chapéu tem 3 pontas. Então, é um intertexto com essa musiquinha, né? Aí eu fiz, os pais podem cantar o livro inteiro com o mesmo ritmo, só que tem uma historinha. Então, este daqui e o Chá das Maravilhas, que é um intertexto com Alice no País das Maravilhas, tá? Este daqui também tem a versão banho. Então, para os bebês, né? A gente vai desde os bebês, mas eu digo que livro tu pode contar na barriga já, né? As histórias a gente conta para as crianças quando elas estão na barriga. É verdade. Verdade. Depois eles já terem esse gosto, assim, essa parada, né? Porque criança é rotina. Então, se todo dia tu tem um horário que tu conta a história para a barriga, quando a criança nascer e tu seguir aquilo, ele vai seguir sempre. Né? Algo é um caminho neural que a gente faz, né? Tu implanta ali, a neurolinguística explica isso. E é lá na barriga que se forma. Léa, sim. Léa, tu citou na abertura os teus filhos, né? Os teus filhos são teus livros, são os filhos, e tu citou os animaizinhos também, né? Gato, cachorro, né? Eles estão presentes na tua literatura o tempo todo, né? Sim. Eu tenho 3 gatos, né? E um cachorrinho, uma cachorra, na verdade, a Rebeca, né? Mas quando eu pequena, eu me criei em sítio, né? Eu morava num sítio até os 6 anos, e lá no sítio eu tinha, né, boi, vaca, galinha, tinha de tudo. Então eu tenho bem essa vivência, assim, de interior. Depois eu fui morar numa cidade muito pequena, no Paraná, mas a gente seguia com um sítio e com uma fazenda no Paraguai, e aos 13 anos eu me mudei para essa fazenda no Paraguai, onde eu tive toda a experiência, de novo, de campo, né? Que aqui, no caso, né, aqui seria de campanha, né, mas lá é de campo. E depois, aos 16, que eu vim para cá. Então, claro, né, às vezes as crianças dizem assim, no que tu te inspira para escrever as histórias? Eu digo, olha, eu me inspiro nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu desejo viver ainda, né, que eu gosto, assim, então eu pesquiso, e nas coisas que vocês me dizem, porque as crianças dizem algumas coisas, às vezes eles falam assim, né, eu digo, junta uma coisa com a outra e acaba uma ideia. Então, a inspiração não é um raio que cai na cabeça, né? Eu digo assim, ó, eu sou escritora Vaca. Tu conhece a escritora Vaca, Christian? Não. Tu conhece lá, que é a escritora Vaca? Não? Não conheço, não, nem imagino que seja. Vou contar para vocês, então, como é que é a escritora Vaca. É assim, ó, a vaca, né, mas a vaca vocês conhecem, né? Uma vaca vocês já viram, né? Tá. Então, a vaca, o que ela faz? Ela, lá no potreiro, né, no pasto, ela fica lá, depois que tira o leite, isso e aquilo, ela fica lá na pastagem, ela pasta e fica ruminando. Fica pensando na vida, eu acho, né? Ela deve ter 4 estômagos, até que faz todo o processo, ela tem muito o que pensar. Eu, mais ou menos isso, só que eu pasto o quê? Leituras, vídeos, conversas, né, pesquisa, viagens, coisas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, e eu também fico ali, ruminando. Né? Aí, no final, a vaca faz cocô e eu faço livro. Então, essa é a diferença. E como é que começou essa tua relação com a literatura, Léa? Como é que surgiu a ideia de escrever o primeiro livro? Como é que foi? O primeiro livro foi algo muito engraçado, porque eu vendia livros, né? Eu trabalhava autônoma, e eu pegava os livros na editora Moderna, na época o Gilmar Cassol, que é meu ex-marido, meu sócio ainda, ele trabalhava na editora Moderna e eles precisavam de alguém para fazer feira de livro em escolas, né?
E eu já tinha uma experiência com livros, primeiro porque eu sou muito leitora, eu sempre gostei de ler desde pequena, né? Meu pai me contava histórias quando era pequena, mas eram as histórias de boca, né? Eu digo, eram histórias da cabeça e do coração, porque eram as histórias que tinham ficado na vida dele, porque ele aprendeu com a mãe, com a avó, enfim. Depois, na escola, eu descobri a biblioteca, e aí eu me tornei uma grande leitora. Quando eu vim morar em Porto Alegre, meu primeiro trabalho aos 16 anos foi na editora Vozes, tá? E ali na editora Vozes tinha um refeitório, nós almoçávamos, né, rapidinho assim, eu almoçava rapidinho, porque eu tinha 1h30 de intervalo, e eu comia, e eu ia lá pro estoque, né, ficava no meio daquelas estantes, assim, eu sentava lá no banquinho e pegava os livros assim, ó, para não estragar, eu lia assim, ó, que era para não abrir, né, para não ficar marcado, então eu tinha que ler assim. E ali eu li muita coisa daquele estoque, né? A editora Vozes era ali na Ramiro, na esquina com a São Carlos, e eles eram distribuidores também, não só da editora Vozes, como Jorge Zahar, Melhoramentos, Brasiliense, né? Então, tipo, Quarupi, tinha muita coisa. E aí um dia o meu chefe chegou e disse assim, eu vi que tu gosta bastante de ler, eu disse, eu gosto. Tu não quer fazer feira do livro em escola? Aí eu, fazer o quê? Feira do livro, eu, que é isso? Porque eu não conhecia realmente, né? Aí disse, não, é assim, a gente arruma os livros aqui numa caixa, tu vai lá, alguém te leva lá na escola, tu organiza os livros, aí eles vão te dar umas classes, põe uma toalhinha ali, organiza, e aí tu espera as crianças chegarem. Quando eles vêm, assim, eles vão olhar os livros, se quiserem comprar, tu recebe, dá o troco, e era isso. Tá, né? Eu gosto de ler, gosto de criança, gosto de escola, tô morrendo de saudade da escola. Eu vou. E aí eu fui. E arrumei, claro. Enquanto as crianças não chegavam, o que eu fazia? Lia. Aí, quando as crianças vinham, né, eu mais ou menos olhava assim, eu gosto de conversar e tal, né, perguntava, eu via eles olhando os livros, como é que é teu nome, né? Que série que tu tá? Eu tô na terceira, né? Eu digo, daí vinham os meninos, chegava e dizia, ô tia, tu tem aí uma história de terror, né? Aí eu mostrava os livros que eu tinha, né, que tinham histórias mais de terror, aventura. Aí se os meninos chegavam assim, oi tia, tu tem aí uma história de amor? Sim, também tinha. E tinha livros de poesia, né? Mas eu também tinha aquelas gurias que adoram histórias de aventura, histórias de bruxa. Eu sou uma delas. E aí eu me tornei uma grande vendedora de feira de livro. Por quê? Porque para fazer com que as crianças adquirissem um livro, eu contava um trecho das histórias, mas só um pedacinho, né? Por quê? Para não dar spoiler? Não, nem existia isso, né? Porque eu tô falando lá de 1993, né, 1993, né, não tinha de spoiler, né, e quem é leitor mesmo, não liga muito para a questão do spoiler, quanto mais tu diz o que vai acontecer, mais tu quer saber, né, tu quer ler, tu vai atrás, porque a forma como tu imagina é diferente daquele que está contando, né, e aí eu contava um trecho da história para quê? Para deixar curioso, tá? Aí depois, né, de muito tempo na faculdade, eu fui fazer faculdade de letras, e aí tem uma teórica que é a Isabel Solé, que ela é espanhola, e o meu trabalho, então, a partir de 2003, como escritora, ele é todo pautado em cima da Isabel Solé, né, que ela diz que o que move a leitura da gente são os objetivos que nós temos antes de ler, né? E aí, pensando nisso, é que eu comecei a fazer os projetos de literatura, porque até então eu só vendia livros, me tornei uma grande vendedora de livros, e as professoras paravam assim, ficavam me olhando, nossa, tu conta história também, não quer contar na minha turma? E eu, até eu vou. Daí eu comecei a ler mais e contava. E aí uma preocupação em fazer recursos, porque todo mundo usava recurso, né? Recurso é álbum, seriado, aquelas fantoches, isso, aquilo. E eu chegava lá para contar a história, ninguém olhava para o meu material. Passava a noite em claro e falavam só que, nossa, mas tu conta de um jeito. Aí eu percebi que eu tinha herdado do meu pai, né? Na verdade, ele me treinou quando pequena, esse jeito de contar histórias, né? Então ele falava assim longe, né? E eu peguei isso dele. E era isso que fascinava, né? Ainda é o que fascina, né? A forma de visualizar histórias. Eu estou contando com você, conto para ti, era uma floresta, né? A floresta vem na minha imaginação. E esse é um dos grandes segredos do contador de história, né? Você imaginar, porque o tempo que eu levo para imaginar é o tempo que tu vais levar para imaginar.
E quando tu constrói essa imagem, a tua é diferente da minha, mas se eu dou o tempo para que tu construa, mesmo numa leitura dramática, tu entra naquilo que eu estou falando, tu faz parte dela, né? E aí eu comecei a contar muitas histórias, e de tanto contar a história dos outros, comecei a inventar as minhas. Então, em 2013, eu fiz o primeiro livro, Um Dia Especial, que é o Beto e a Fê em Porto Alegre, porque uma professora me pediu se eu tinha coisas sobre o Rio Grande do Sul, e eu não tinha. Eu disse, olha, a editora que eu trabalhava não tinha, eu nem tinha nada publicado. Aí ela disse, pois é, eu preciso de alguma coisa. Eu disse, olha, a Ira Miller Poças tem, a editora Ática tem. Ela disse, não, esses ali eu já tenho, eu queria uma coisa nova. Aí eu, eu vou dar uma pesquisada, se eu encontrar, eu te ligo, né? A professora conhecida do Colégio Champagnat. Depois ela até foi professora de um dos meus filhos. E eu procurei e não localizei mais nada. Eu disse, mas espera aí, por que ninguém escreve assim sobre o Rio Grande do Sul para as crianças na quarta série? Hoje, quinto ano, é conteúdo programático, tu precisa aprender sobre o estado onde tu moras, na terceira sobre a cidade, segunda bairro, primeiro família, né? Tem todo um conteúdo, faz parte disso. E eu disse, mas por que a gente lê Harry Potter, né? Era bem na época, então, Harry Potter foi em alta, assim, 2002. Harry Potter, a gente leu Nárnia, né? Eu lia todos aqueles clássicos, li todos eles, aqueles clássicos de ouro, né, da juventude, que tinha na biblioteca, li tudo, né? O que vocês imaginam, eu li? Mas por que, se a gente gosta desses cenários, por que não um cenário aqui? E aí eu comecei a pesquisar sobre o Rio Grande do Sul e a pensar no que eu gostava quando eu estava na quarta série, no quinto ano, eu tinha 9 anos. Eu gostava de música. Tu gostava de música, Christian? Quando tu tinha 9, 10 anos? Tu lembra? Do teu Olha, quarta... aí tu me pegou no que eu mais gosto na vida, porque eu sou músico até hoje, toco. Pois é. Desde criança eu toco, escuto. Onde que tu estudou? Muito eclético. Tu estudava onde? Eu sou de São Jerônimo. São Jerônimo? Sim, eu vou fazer uma live sexta-feira que vem com uma prof de São Jerônimo. É? Eu estudei lá no Polivalente aqui de São Jerônimo. No Polivalente. E tu lá, que estudou onde? Eu aqui em Porto Alegre, Colégio Estadual, Colégio Estado do Rio Grande do Sul, estadual, né? Ali na... Sim, na Era no Neto Ribeiro e agora é na Washington Luiz, mas foi fechado, né? Aquele que tem um movimento ano passado, retrasado, né? Estou recebendo uma mensagem aqui do meu filho, que está dizendo o seguinte, diz para Leia Cassol que a gente tem várias histórias dela aqui em casa. O João, o meu neto, 5 anos, adora. Compramos um monte na Feira do Livro há alguns anos atrás. Que legal. Então diz para ele, não, ele está ouvindo, né? Então, João, um beijo no coração, e eu espero que este ano tu possa ir à Feira do Livro, me dar um beijinho aqui, ó, de verdade, um abraço bem gostoso, porque eu morro de saudade disso. Eu acho que o que mais me mata nisso tudo é porque eu tô sempre no meio das crianças, e agora eu faço muita live, né? Porque eu conto histórias aqui. Até então, hoje você faz esse trabalho de contar história em escolas. Sim, agora só virtual, mas eu faço isso. Assim, esse é o meu trabalho. Eu digo, eu sou uma contadora de histórias. Eu tenho várias maneiras de contar histórias. Uma delas é escrevendo. Né? Mas eu tenho dificuldade para escrever. Assim, eu falo, minha facilidade é falar. Só que a gente fala de um jeito e escreve de outro. E aí, complica, né? Então eu sofro, eu digo, a minha escrita ela é sofrida, assim, né? A fala não, a fala flui, que é uma beleza. Mas tu falavas da música, né? Sim. Perdeu... Isso. Então, daí eu comecei a pensar no que nós, quando temos 9, 10 anos, gostamos, né? Aí eu gostava da Madonna, do Michael Jackson, meu primeiro vinil foi do Michael Jackson, né? Eu dançava, fazia jazz, tinha as minhas amigas, gostava de dormir na casa das amigas, né? Videogame era o Odyssey, não tinha, quem tinha era o irmão da minha amiga, e a gente, às vezes, ele deixava a gente jogar Pac-Man, né? E os livros, né, as brincadeiras da rua, bicicleta, bola, isso, aquilo, eu disse, mas espera aí, tá tudo igual, só muda quem está fazendo a ação nesse meio. Né? Porque as crianças gostam de música, gostam de brincar, né? Gostam de videogame, mudou só, né? Quer dizer, eu digo, o objeto é o mesmo, o que muda é a moda, né? O que está ali, o que é o personagem do momento, digamos assim. E aí eu criei uma turma de escola, que é o Beto e a Fê, que tem os seus grandes amigos, o Antônio, o Toshio e a Bel, e a Bibi.
Eles moram na Rua das Roseiras, que é um bairro, e aí a Rua das Roseiras, eles são vizinhos, né? E é uma rua onde tem 2 casas antigas só, porque todos os outros já foram modernizados. Uma tem até uma data na parede, é uma casa em estilo alemão, está escrito lá 1918, e eles chamam de a Casa do Porão Escuro, porque a casa, ela tem 2 janelas assim, meio enterradas no chão, que parecem olhos, que ficam espionando as crianças que passam pela rua. Nenhuma das crianças da Rua das Roseiras brinca em frente à Casa do Porão Escuro. Eles brincam, sim, em frente à casa da Fê, que tem um flamboyant enorme, que o pai da Fê plantou no dia que ela nasceu, na casa da Bibi, que mora em frente, na casa do Antônio, que é a única casa de madeira da rua, e que não tem cerca, só roseiras, porque antigamente todas as casas tinham roseiras, por isso que o nome da rua é Rua das Roseiras. E aí ali é um lugar especial. Eu escrevi um dia especial, que é quando o Beto chega para morar nessa rua, e ele conhece a Fê e os outros amigos. Depois um ano especial, que é a escola. Aí vem as aventuras de Beto e Fê, os Segredos da Moeda, que são os túneis subterrâneos de Porto Alegre e outras histórias do Rio Grande do Sul. O Último Guardião, que se passa nas Missões, né? Eu conheci os 3, para fazer o livro, eu fui à Argentina, fui ao Paraguai e Rio Grande do Sul. Então eu mergulho assim nas coisas, eu amo isso, né, esse universo. E eles, mas tu não colocou isso? Não coloquei, porque não dá, é muita coisa. É um livro de aventura, então a gente, né, para 5º ano, ele não pode ser tão grosso. Mas quando eu vou na escola, aí sim, aí eu falo, né, eu conto as coisas que eu fiz, que eu vi, por que é isso, por que é aquilo, né? Então isso me encanta, assim. Depois veio o Cofre de 3 Segredos, que é Farrapos, né, Pelotas, Charqueada, São João, todo aquele cenário ali também eu conheço, todo esse cenário. E o Cofre de 3 Segredos é justamente por causa de um cofre de 3 segredos que há lá na Charqueada São João, que era do Bento Gonçalves, o cofre, né, e o local lá. E esse cofre está fechado, as chaves foram perdidas e nunca foi aberto. E aí é sobre isso, né? A história se passa justamente por causa desse segredo que tem nesse cofre. E depois eu fiz o Código da Luz, que é sobre os símbolos que há no centro de Porto Alegre, né? Em função do positivismo. E depois eu fiz a Roda do Tempo, que eles têm lá nas missões eles encontram um objeto, um artefato histórico, que é a Roda do Tempo, e que permite que eles viajem no tempo, né? Então, a partir disso, a Roda do Tempo. Eu escrevi em 2018, e a história começa assim, Toshio morreu. Nossa, as crianças quase me mataram. Tu matou o Toshio, né? Não, peraí, só um pouquinho, né? Vamos ler a história. E ele morre porque ele vai para o futuro e ele pega uma doença, um vírus e volta, e dá um febrão e morre. Né? E aí ele espalha isso. Eu escrevi isso em 2018, antes da pandemia. Porque eu digo, as coisas são muito loucas, assim, sabe? A gente meio que, sei lá, que tem umas intuições e vai fazendo, né? Aí, então, essa é a coleção Beto e Fê. Entre eles, eu escrevi os outros e alguns sobre os municípios. Aí os municípios me contratam, eu mergulho na história do município e crio uma história para eles. Então, eu já fiz Canoas, Bento, Caxias, Ivoti, Feliz, Santo Antônio da Patrulha, agora eu estou terminando Rolante e vou fazer Estrela e Torres, agora esse ano. Show, sensacional esse trabalho, hein? E as crianças estão aprendendo e se divertindo também, né? Isso é muito legal. O município compra daí os livros e distribui. Geralmente eles distribuem nas escolas, então é um livro mais específico, né? A gente chama de paradidático, mas é uma história criada para eles, então eu entro na cultura deles. Santo Antônio da Patrulha é todo açoriano, né? Então eu faço a abordagem da arquitetura, né? Das festas de família, do que era antes, do sonho, da rapadura, das coisas que tem o porquê que é assim, mas é tudo uma história, né? E aí o Beto e a Fê e a Bibi, esses personagens, eles transitam por esses livros Era Uma Vez. Eu uso os mesmos personagens para transitar. Leia, assim colocar alguns comentários aqui, até que eu quero perguntar para o pessoal do Facebook se estão conseguindo nos acompanhar, porque parece que deu algum probleminha aqui na nossa transmissão pro Facebook.
E, coincidentemente, não só estão chegando nos comentários do YouTube. Uma pena se isso estiver acontecendo. Mas a minha mãe, Leia, ela é professora e ela mandou uma mensagem assim: Oi, Leia, já tive a oportunidade de conhecê-la e assistir pessoalmente a tua contação em São Jerônimo. É simplesmente fantástica, maravilhosa. Obrigada, Marlene, ó. Beijão e eu espero te encontrar novamente. E o Vicente diz o seguinte: estou descobrindo uma mestre Sufi. Quem é mestre Sufi? Pois eu não sei, achei que fosse alguma das Vicente, quem é mestre Sufi? Explica para nós, eu estou desatualizada, não sei quem é. Mas, ó, Vicente está pilchado ali, né? O Vicente vai ser pilchado. Galdério. A Marlene, todos fascinados escutando a Leia, inclusive nós, professores. Parabéns, Leia. Obrigada, gente, que saudade. Para ver como tu já é bem conhecida, né, no universo dos professores. A minha mãe, ela dá aula para crianças pequenas, né? Eu até nem sei qual é a série, mas é séries iniciais que ela dá. Eu sou uma pessoa muito grata aos professores, muito grata, sabe? Não é demagogia, eu tenho uma gratidão gigante, assim. Primeiro porque eles não desistem das crianças, sabe? Eu acho que professor, né, hoje, nessa guerra que nós estamos, né, inclusive lá que estava falando ali da redução do orçamento para a educação, que é um fiasco isso, né, eu digo, é uma luta diária que eles enfrentam, e a minha gratidão é gigante por eles não desistirem das crianças, por eles se desdobrarem, por tentarem fazer da melhor forma, né, com pouco que eles conseguem, e por me levarem com eles, porque é incrível o que eu tenho, assim, ó, circulado, os vídeos lá, as histórias em sala de aula. Então eu tenho bastante vídeo no YouTube, e contando histórias, então eles indicam e depois fazem o trabalho em cima disso, e é uma forma de estar lá, né, de estar com as crianças, né, de estar ali. Então eu digo, sem professor não existe Leia Cassol, né? Então eu sou extremamente grata, né, por essa continuidade, porque eles dão continuidade àquilo que a gente imagina, né? E eles que seguem. Que bacana. Diga lá. A nossa entrevistada é um sucesso absoluto de vendas e de alegrias para as crianças. Tu consegue colocar a foto que eu postei aí? Consegue? Sim, consigo, sim. Aí, olha os livros dela aí. Esse é o meu neto com as fotos. Olha aí! Olha só quantos livros. Tem todos os livros. Olha ali! Posso cantar uma música para o João, então? Pode. Eu vi que ele tem ali o do Lobo, ó. Eu vou fazer o início da história da casa que o Lobo fez, daí vocês vão ver como é que eu faço. Ó. Dá para ouvir o violão, que eu tô de fone? Dá para ouvir sim. Era uma vez a casa que o Lobo fez, a casa que o Lobo fez, uma casa amarela, com cortina na janela, com florzinha no gramado e lá fora um recado. Certa manhã, o Lobo Mau acordou e decidiu que ele ia fazer uma casa lá na entrada da cidade. Não, logo virou notícia, era grande a novidade. A casa do Lobo era amarela, tinha cortina de renda na janela, florzinha no gramado e lá fora, no portão, lá na cerca, uma plaquinha com um recado: Lar Doce Lar. E aquela manhã o Lobo Mau havia acordado bem cedinho. Aí ele pegou uma madeira e um serrote e começou a serrar. Pegou um prego e um martelo e começou a pregar. Pegou um parafuso e uma chave de fenda e começou a parafusar. Ele estava lá fazendo a casa amarela, quando de repente, lá pelas 10 da manhã, por aquele caminho, veio aquela menina, aquela guria que tem um capuz vermelho. Tu sabe quem é, Christian? Sabe lá quem é? Aquela menina que tem... Chapeuzinho! Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo... Ai!
de quem é essa casa amarela? De quem? Do lobo? Mas tem cortina de renda na janela. Ah, não. Será que o lobo ficou bonzinho? Então, a menina Chapeuzinho riu sem acreditar. Olhou pro lobo mau e começou a cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Acontece que o vento passava por ali e levou aquela canção voando floresta fora. E lá, um pouquinho mais adiante, cerca da floresta, moravam aqueles 3 irmãos, os três o quê mesmo? 3? Christian? Só deixa pro Lac. Hã? Lac. Aqueles 3 irmãos, os 3 porquinhos, eles ouviram a canção e saíram assim, ó, correndo. Quando chegaram em frente da casa amarela, frearam. Aí, o porquinho mais velho olhou e disse assim, ó, de quem é essa casa amarela? E o Lac respondeu que a casa era do... Essa eu não sei. Do lobo, de quem era a casa, Lac? Lobo. Do lobo. Do lobo. E aí, mas tem cortina de renda na janela. Será que o lobo ficou bonzinho? E os 3 porquinhos olharam para casa, riram do lobo mau e junto com a Chapeuzinho começaram a cantar. Quem tem medo... E aí vai, história fora e vai chegando gente, né? Então as crianças adoram, porque história de repetição, com música, traz um monte de personagem. E né? É como tu disseste, né? Até os adultos gostam. Muito legal. Viu? Muito bacana, não? Ele é presidente da Agapan. Bem-vindo, Francisco. Francisco Milanês, tudo bom? Tá com o áudio fechado, Francisco. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, nesse programa maravilhoso. Muito obrigado. Prazer todo nosso. E parabéns, né, pelos 50 anos da Agapan, e essa entidade importantíssima, pioneira, né, na defesa do meio ambiente aqui no estado. Eu vou trazer também outro que esse aqui realmente não é nenhum novato no programa, né, Lac? O vice-presidente da Agapan, o nosso querido amigo aí, Everton Lacerda. Tudo bom, Everton? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Prazer estar com vocês aqui nesse momento especial, né? Boa tarde também aos nossos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando aí. Hoje a minha participação ela se dá aqui em duplo sentido, né? Eu sei que eu faço parte da equipe do RS em Pauta, estou mais nos bastidores agora, mas também faço parte da história, aí, da história mais recente, pelo menos, da Agapan. Fiz questão de participar desta entrevista aqui com o Francisco Milanês, que eu já aproveito aqui e peço a licença para vocês para fazer uma breve apresentação dele. À vontade. O Francisco Milanês, além é um dos ambientalistas, eu diria, sou suspeito para falar o que eu vou falar, mas é o ambientalista mais experiente, com maior história de atuação aqui no Brasil atualmente. Se a Agapan ela está completando 50 anos, o Milanês está completando de atuação, né, de vida, o Milanês está completando 49 anos de atuação, porque aos 14 anos ingressou na Agapan e desde lá não saiu mais, presidente por 5 vezes, está na 5ª gestão agora, eu tenho o privilégio de acompanhar ele nessas 2 últimas, e tem uma carreira ligada à questão ambiental, focada tanto em formação, né, formação acadêmica, o Francisco Milanês, que é biólogo, e também atuação e formação na área de desenvolvimento urbano, é arquiteto também, além de mestre e doutor nas áreas da saúde, né? Trata dessa questão da complexidade da saúde. Inclusive, quem não conseguiu ver a defesa da tese de doutorado do Milanês, ela está disponível nos sites, aí no canal do Milanês mesmo, acho que a Agapan também andou repercutindo, foi uma defesa emocionante, os professores louvaram aquela defesa da tese, e indico a vocês conhecerem, quem ainda não viu. Então eu Qual é o título? Usei esse espaço, o título eu vou pedir para ele falar, porque é tão complexo, eu acho que até a palavra complexa deve ter mais de uma vez no nome. É a noção complexa de saúde, que é um conceito novo, como método de ensino para sistemas complexos. E aí, esses sistemas complexos pode ser uma cidade, um sistema agroecológico, uma floresta, qualquer coisa. Tem complexo mesmo, bem complexo esse título aí. Para ficar complexado. Everton, tu queria continuar? Fala aí.
apresentação? Não, na verdade, hoje eu estou mais aqui acompanhando vocês, né? Tomei essa liberdade no início para fazer uma apresentação pela proximidade aí que eu tenho com o Milanês. Com certeza. Prazer de ter essa proximidade há mais tempo, mas agradecer também o espaço aqui da produção da rádio, né, a RS Rádio, que tem o patrocínio, nossos ouvintes já sabem, é mantida pelo Sindifisco RS, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul, e nos proporciona este espaço aqui, onde a nossa produção tem trazido muitas pautas, né, gente? São mais de 300 programas já aqui em live, em home office, né, Christian, desde que a gente entrou em home office em março do ano passado, programas diários, né, e a gente tem muito o que agradecer aí, então, ao Sindifisco RS, e hoje, para falar da Agapan, olha, quem quiser conhecer, quem não conhece ainda e quiser conhecer um pouquinho mais da Agapan, abre qualquer jornal, escuta as rádios por aí, porque estão falando da Agapan. O Jornal Correio do Povo tem um caderno especial neste final de semana, são umas 4 páginas, se eu não me engano, sobre a Agapan. Jornal Zero Hora deu uma página completa hoje, falando parte da Agapan, e hoje, logo mais, já adianto, né, eu estou falando mais do que entrevistado, já vou parar de falar aqui, mas adianto que hoje, logo mais, às 19 horas, tem uma live da Agapan, vamos estar eu, o Milanês, e a Edi Fonseca, que também é uma presidenta da Agapan, foi presidenta durante 5 gestões, também o Milanês e a Edi são os presidentes há mais tempo da Agapan, embora, né, a gente ainda conheça muito pelos nossos fundadores, Lutzenberger, Augusto Carneiro. Seu Milanês vai falar sobre essa história. Hoje, então, às 19 horas, no canal da Agapan, uma live com o lançamento de uma outra parte da história da Agapan. A história nunca, até esse momento, não está completamente contada. Os jornais contam uma parte, livros contam outra parte, a própria Agapan conta uma parte, mas é uma história tão rica e tão complexa, para usar um termo do Milanês, que a gente não consegue terminar de contar essa história. Então, hoje, logo mais às 19 horas, é um trechinho mais dessa história contada por vários associados que participam do vídeo, todos gravaram das suas casas, com celulares, uma edição bem bacana aí do coletivo Catarse. Todos estão convidados hoje, logo mais às 19 horas, e passa a palavra para ti aí, Cristian. Que legal. Põe o link para nós ali depois, Everton, se tiver como colocar ali nos comentários. Antes de passar a palavra para o LAC, que já está engatilhado aqui na pergunta, deixa eu cumprimentar o Vicente Busatti. Boa tarde, Vicente. A Erismar também, boa tarde, Erismar. A Erismar faz um comentário aqui. Que legal, hoje o nosso querido apresentador sendo entrevistado. Parabéns à Agapan, ao Francisco, ao Everton e à RS Rádio. Legal. Obrigado, Erismar, pela audiência de sempre. A Ileara, parabéns à Agapan, orgulho de fazer parte dessa história. A Ileara é aquela que tem um trabalho com os animais, né? Acho que eu conheço ela do Facebook. Não é? O Ronaldo Torre, boa tarde a todos. Pode falar, Francisco. A Eliara fez mais trabalho junto à Agapan mesmo. Ela é uma histórica participadora da nossa entidade maravilhosa. Boa tarde a todos e todas. Agapan mais 50, grande bancada. Eliara ainda. E tem uma hashtag que a Eliara criou aqui para o pessoal repercutir, ó, hashtag Agapan 50 anos. Parabéns a todos, o Paulo Ricardo Mahler. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mahler. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Muito importante, porque o nosso programa é feito por vocês e para vocês. Ou não necessariamente nesta ordem. Vai lá, Lac. Milanês, o mundo acabou de sair de uma cúpula que discutiu o clima e a situação que o planeta vive, né? E o Brasil está com aquele ministro lá que nós sabemos que é terraplanista, negacionista e que acha que a Amazônia não importa, né? Derrubar árvores não importa. Queria saber, nesses 50 anos da Agapan, que começou lá atrás, numa subida de uma árvore e em outras tantas lutas, como é que a Agapan está vendo essa situação do país neste momento? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer as palavras do Everton e dizer que, na verdade, ele é o presidente da Agapan atualmente, porque eu estive recluso, finalizando meu doutorado, que eu agradeço muito a citação, e ele quem segurou essa onda toda, né, que não é fácil da Agapan. A Agapan, nesses 50 anos de luta, nunca viveu um momento tão ruim para a questão ambiental. Nós nascemos em plena ditadura militar, no auge da ditadura, diga-se de passagem,
71, e nunca, e mesmo lá nós conseguimos várias conquistas, né? Já foram citadas várias aí, mas Porto Alegre hoje tem a beleza dos seus morros, graças às lutas que impediram as pedreiras. O Parque Itapuã estava sendo todo cortado, os matacões, as pedras do parque para fazer calçamento. É uma beleza internacional, né? O Parque Itapuã hoje é uma luta das primeiras da GAPAN, Aparados da Serra. De lá saíram comissões que viraram ONGs, sabe? E são maravilhosas, fizeram essas lutas todas. Então, a nossa história, a lei de agrotóxicos pioneira no Brasil, foi escrita dentro da GAPAN, né? E apresentada pelo deputado Antenor Ferrari, na época. E todas essas, nunca tivemos um retrocesso tão grande. Tinha épocas que a gente tinha mais facilidade, né, de avançar com os governos e outras épocas mais dificuldade. Mas sempre avançamos. Agora nós estamos perdendo grande parte de conquistas. Por exemplo, a lei de agrotóxico está em risco agora. Na pior coisa, porque um dispositivo requintado que foi posto dentro da lei de agrotóxico era bem simples, na verdade, que não pode aceitar o uso de um agrotóxico que é proibido no seu próprio país, ou seja, no país de origem ou no país de fabricação. Então, isso é uma lei, qualquer cidadão ouve isso e diz, óbvio, quem é que vai aceitar? Se o dono do troço não quer usar, por que nós vamos usar? Nós não somos lixo da humanidade. Pois o governo do estado agora está tentando derrubar esse item. Ou seja, o Rio Grande do Sul pode usar agrotóxicos que nem os inventores do agrotóxico e fabricantes querem usar. Então, a gente está vendo o nível da baixaria que está acontecendo neste país. Foi citado esse antiministro, né? Que é uma vergonha, nunca houve nada igual. Nós já tivemos muitos incompetentes no Ministério do Meio Ambiente. Alguns incompetentes, não muitos, alguns. Mas nunca tivemos um inimigo. Quer dizer, de um cinismo, de uma situação. Agora, na encontro de clima, que foi citado, sobrou para o que ocupa o cargo de presidente aí, de fato foi eleito, né? Dizer um monte de absurdos completamente incoerentes com tudo que eles fazem. Que estão cuidando, que vão reduzir. Não reduziram nada, ampliaram, estão destruindo, estão querendo legalizar os grileiros, que são a milícia da Amazônia, a milícia do campo, são os grileiros. E, casualmente, a milícia do Rio está querendo regularizar a milícia da Amazônia. Dá as terras para invasores de parques, invasores de terras indígenas, né? Regularizar elas. E terras públicas também, tanto faz. Então, é um conjunto de ações. Vocês viram o Pantanal, né? A tristeza que foi, a inércia do governo. Então, é um conjunto de ações que está fazendo que o Brasil, que era um orgulho para nós, vige uma vergonha internacional, motivo de piadas em todas as TVs, em todas as charges pelo mundo. Não há ninguém acreditando mais no Brasil, o que é um prejuízo, inclusive, econômico para nós, porque a nossa soja e outras coisas, fruto desses venenos liberados aí, vai parar de entrar na Europa em muitos lugares. Os melhores compradores já estão começando a cercear e trancar os produtos brasileiros, né? O Vicente, inclusive, ele comenta assim, os ditos defensivos agrícolas são importados. Há alguma análise quanto à fórmula ser aquela a qual consta no rótulo? Se realmente é aquela que está no rótulo, se a fórmula do... Vicente toca numa questão muito importante. Mesmo os agrotóxicos proibidos produzidos no Brasil, claro, substâncias importadas, como substâncias importadas, eles não têm controle sobre uma grande quantidade que é usada de contrabando. Contrabando rola de agrotóxico, porque o roubo aqui é tão grande o preço, isso que eles não pagam impostos, né? Então, os agrotóxicos são subsidiados. Ora, a agricultura agroecológica não tem subsídio. Ela, sim, nós temos que investir, porque é a nossa saúde. Vale a pena subsidiar, porque é o dinheiro público, uma coisa que vai construir a nossa saúde, comer um produto orgânico. Agora, nós subsidiamos o quê? Venenos. Venenos que estão fazendo crianças nascer mal formadas, crianças nascer com Alzheimer, crianças nascer... o Alzheimer cada vez menor, crianças nascerem autistas está relacionado, por exemplo, ao glifosato, que é o agrotóxico mais usado no mundo e no Brasil e no Rio Grande do Sul, né? Está ligado a 25 doenças degenerativas. Eu já citei Alzheimer, cânceres, vários tipos.
o próprio, como eu disse, o autismo, vários tipos de doenças nervosas, Parkinson. Então, esse agrotóxico está relacionado a 25 doenças degenerativas, segundo as pesquisas americanas, que é um agrotóxico de invenção americana. Então, vocês veem, se o próprio Estados Unidos, lá, eles nunca falam mal das coisas deles, né? Reconhece, então, se a ciência americana reconhece o perigo que é. Nós tínhamos que hoje, que já possuímos tecnologia para eliminar todos os agrotóxicos. Hoje é possível produzir, veja-se, por exemplo, o arroz orgânico, o Rio Grande do Sul é o maior produtor da América Latina, né, de arroz orgânico, aqui ao redor de Porto Alegre, graças ao MST, principalmente, e a vários outros produtores orgânicos. Mas o MST faz uma produção massiva sobre isso, exemplar. Agora, eu queria só dizer, eu estou falando demais, eu queria dizer o seguinte, que a agroecologia nasceu na GAPAN. Por quê? Porque o Lutzenberger saiu da BASF, que era uma produtora de adubos químicos, que ele trabalhava, ele estava no Marrocos trabalhando, já tinha trabalhado na Venezuela, né? E ela estava introduzindo os agrotóxicos também. E ele não conseguiu lidar com isso, largou o emprego dele, que era muito bom, voltou para Porto Alegre, a sua cidade, e aqui encontrou várias pessoas fundando a GAPAN, e ele acabou virando o primeiro presidente. Portanto, desde o primeiro segundo da GAPAN, antes mesmo de ser fundada, já se discutia o que o Lutz gostava de chamar de agricultura regenerativa, que era o absurdo dos venenos e uma agricultura para recuperar a destruição que os venenos estavam fazendo no solo e na natureza. Importante dizer, né, que a Agapan ela é mais antiga que o Greenpeace, olha só, e a primeira ONG, né, fundada em defesa do meio ambiente, aí, da vida, da ecologia, enfim, no Brasil. Vocês sempre aprofundam as questões, e é muito importante dizer isso. Nós somos mais antigos que o Greenpeace, que os Amigos da Terra Internacional, e é bem importante lembrar o seguinte, nós marcamos o início da luta no Brasil ambientalista, que é a luta moderna. A luta anterior existia já há séculos, conservacionismo. O Ressler é um grande inspirador, vários outros, Padre Rambo, né? Vários conservacionistas que queriam conservar a natureza, como ela era, e fazer parques e várias coisas assim, acabar com a caça, com a destruição. A luta ambiental que nasce com a GAPAN é a luta que pensa o modelo de desenvolvimento, os valores da humanidade, o consumismo, tudo isso ela amplia muito mais, inclui o ser humano dentro e questiona isso, que se não mudar isso, não se mantém o planeta, que é o que nós estamos vendo agora, né? Então, por isso que ela é a primeira, porque ela introduziu essa luta completa, né, no mundo. Nós somos dos primeiros, não conhecemos ninguém mais antigo, mas é possível que exista, né? Não são essas citadas grandes, mas é possível que exista outro. Mas no Brasil nós somos 7... Acho que deu uma travada o Francisco. Opa. Voltou. Deu uma travada e cortou. Pode finalizar a tua. Tá, mas eu não sei onde é que eu parei. No Brasil, a Agapan é a primeira no Brasil, né? Somos a primeira no Brasil, porque só 7, 8 anos depois, 4 anos depois, surgiu o caso da árvore, falado, já citado, né, pelo LAC. E a árvore, ela teve uma repercussão internacional, saiu no Times, saiu pelo mundo todo, porque era um momento que a humanidade queria isso e não tinha as entidades ainda ambientalistas, né? Então, dali, nós passamos a responder carta e mandar os estatutos para todo mundo queria fazer ONGs. Aí lá por 78, 79, então começou a surgir muitas ONGs. Nesse sentido, Milanês, tem até uma pergunta aqui do Jorge Ritter, né? No Brasil temos várias associações ambientais específicas e regionais. Como se dá a ação nacional? Existe alguma coordenação? Até se o Everton quiser participar, né, Everton, da resposta aí, fica à vontade. Está com vocês aí a palavra. Bom, só para dizer, as ONGs ambientalistas são muito independentes, de uma forma geral, mas muito colaborativas, né? Então, nós não aceitamos nenhum nível hierárquico superior a nós. A própria GAPAN, quando surgiu, em 71, 72, começaram a surgir várias GAPANs. A GAPAN São Leopoldo foi a primeira, a GAPAN Canoas, enfim, várias entidades. E essas entidades, depois de alguns anos, se chegou à conclusão que nós não queríamos virar uma rede, até porque não existia a estrutura de rede democrática que existe hoje. Nós não queríamos falar em nome dos outros.
E aí cada uma virou uma entidade diferente, a de São Leopoldo virou UPA, as outras, por isso que o Rio Grande do Sul é cheio de PAS, que eram HPAS. Então, só para te explicar isso, então o Rio Grande do Sul é muito forte nisso. Nós criamos, anos atrás, a Assembleia Permanente de Entidades Ambientalistas, a PDEMA-RS, só apenas depois que se criou. São 3 entidades na coordenação e um sistema de pizza. Ela não fala em nome das entidades, a não ser que seja mandada especificamente, né? Porque nós não queremos porque nós queremos a diversidade de pensamentos, né? Então, o HPAN foi várias vezes membro do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, eleita pelas entidades da região, né? Então, funciona assim, são 5 regiões no Brasil e elas elegem seus representantes. Recentemente, este governo, que está ocupando o governo, pelo menos, brasileiro, decidiu sortear as entidades em vez de serem eleitas, como sempre foram desde o início do CONAMA. E aí, a HPAN foi sorteada e recusou peremptoriamente assumir e mandou uma carta aberta para o governo que crie vergonha e respeite as entidades. Afinal de contas, imagina se eu vou dizer para a Confederação Nacional da Agricultura quem eles devem mandar para o CONAMA, né? Então, a mesma coisa, as entidades ambientalistas são as mais organizadas, têm o critério mais claro transformado em regulamento, criamos o Cadastro Nacional de Entidades, né? E tem uma eleição absolutamente transparente. É exatamente isso que eles vieram destruir, a representatividade verdadeira. E a HPAN, obviamente, não entra nesse jogo. Né? Milanês, nesses 50 anos, muita coisa mudou no mundo, muita coisa melhorou e muita coisa foi destruída e piorou. Aqui no Brasil, tudo piorou, né? Mas o que me parece é que, talvez lá no teu estudo, tu tenha indicado isso, é que o conceito de saúde hoje é mais amplo. Né? E eu gostaria que tu abordasse esse aspecto, né? Que isso me parece muito relevante e importante. Bom, eu te agradeço a pergunta, né? Porque é exatamente o meu tema de pesquisa. Mas, então, existem 2 conceitos de saúde que são predominantes e são muito funcionais. Então, eles estão muito corretos no que eles fazem. Um é o biomédico, que atende mais a doença, a emergência, que é um conceito bem simples, saúde, é ausência de doença e tal, perturbação, é um conceito simples. E depois tem o psicossocial, que ele serve à medicina comunitária, à medicina coletiva, né? Então, a saúde coletiva, então ele inclui condição econômica da pessoa, saneamento, então ele é um conceito bem mais amplo, porque para trabalhar uma saúde comunitária a gente tem que ter uma visão maior, né? Eu propus, baseado na teoria da complexidade, uma terceira via, que é a noção complexa de saúde, que ela inclui muito mais coisas, mas não é só isso, porque os outros consideram esses são os determinantes da saúde, né? Tem uma lista. Na noção complexa de saúde não existe determinante, eu dou um exemplo para ti. Por exemplo, a alimentação influi sobre a saúde, está relacionada, né? Mas a saúde está relacionada sobre a alimentação e isso não é dito. Por exemplo, se eu estou doente, eu perco a minha capacidade discriminatória de alimentos e tendo a comer mais porcaria. Quanto mais intoxicado, embotado eu vou ficando, mais porcaria eu como. E as pessoas doentes, né? A gente vê a pessoa que está com diabetes, mais quer comer açúcar, né? Então, isso não era levado em conta. E a noção complexa de saúde que eu propus leva em conta relações complexas e não relações de causa e efeito, como é o sistema dominante hoje na ciência, que é mecanicista casuísta, né? De causalidade linear. Então, leva em consideração a espiritualidade, a espiritualidade laica, a relação da pessoa com o universo, com as coisas todas, a relação da teia da vida, né? Essa visão, porque esse pertencimento à teia da vida, à interdependência, muda a forma de se comportar de uma pessoa, né? Então, muda tudo. E aproveitando essa dica, essa chance que tu me desse, eu queria falar sobre a própria epidemia, a própria pandemia, ou sindemia, como está sendo dito. Ela é absolutamente maior porque as pessoas estão profundamente doentes. As pessoas estão doentes não só por uma alimentação intoxicada, por um ar de péssima qualidade, água cada vez mais contaminada. Vocês viram as pesquisas em Santa Catarina, por exemplo, agora, que condenaram
todos os rios de Santa Catarina praticamente, e dos rios se tira água para beber, né? Então a gente vai a uma conclusão bem simples. Então, o que esse aumento de condicionantes da saúde faz-nos olhar com mais responsabilidade sobre a ação humana, porque a ação humana está modificando a própria saúde humana. E quanto mais a saúde humana muda, mais ela muda o meio ambiente, porque a gente vai perdendo as conexões, virando sociopatas, virando ambientopatas, entendeu? Que perde a conexão com a natureza, então ele mata, ele destrói, ele joga lixo, e ele não sente mais, porque ele não tem o sentimento de pertencimento. Então, obrigado pela oportunidade, mas é exatamente isso. A GAPAN tem um lema que descreve exatamente a minha tese. A vida sempre em primeiro lugar. É a vida, não é a vida humana. Não é a vida do passarinho, não é do inseto. Todas são interdependentes. Se um adoecer, os outros adoecem. Porque o ambiente saudável para todos é igual. Então, essa é a grande magia que nós temos que introduzir na educação, digamos. Por isso que é um método, é para tentar introduzir essa nova visão. O Francisco é a segunda pessoa que eu já vejo falar em sindemia. Eu queria que o Everton explicasse para nós o que é sindemia. Mas melhor explicar, mas sindemia é basicamente um conjunto de problemas, né, gente? O Lac falou lá no início dos como é que é, os senadores e deputados bolsonaristas que estão dizendo que não é a hora da CPI do Covid porque tem que cuidar do problema principal. Mas se eles não estão cuidando do problema principal, uma CPI talvez venha ajudar que se cuide do problema principal. Bom, sindemia é um olhar mais holístico, né, sobre as várias pandemias e epidemias que existem por aí, né? Não sei se expliquei bem, né, Milanês? Certamente não é uma explicação científica. Não, explicasse perfeitamente bem, pois hoje nós estamos vivendo um conjunto de coisas. Não se pode distanciar, várias pessoas estão falando sobre isso, a influência da mudança do clima para as novas doenças, pois os animais estão sendo destruídos, os lugares onde eles moram, e estão ocupando as cidades e levando com eles doença. Vocês veem aqui no Rio Grande do Sul, nós temos febre amarela, chikungunya, tudo. A climática e o calor via as doenças tropicais aqui para o sul. E é só o começo. Só vai piorar se a gente não fizer nada, né? Então, a sindemia é este conjunto completo de doença com vários efeitos, as poluições, etc. Tudo isso contribui. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.